E aí, Igor? Desculpa a demora, meu filho. Olha só, funções, né? Vamos aqui para trabalhar aqui dentro de um livro que eu gosto muito, usei bastante para trabalhar com vocês e ainda uso ainda hoje. Veja só. Quando a gente usa o termo função normalmente a gente liga a trabalho, não é isso? Qual é a sua função? Minha função, sua função, a sua, Igor, é estudar. E a minha? É ensinar, né? Ou estimular o aprendizagem. Alguns poderiam dizer que é ensinar, outros diriam que é ensinar a aprendizagem, certo? Aqui no caso, nessas questões, você veja, tem um exemplo aqui nesse material, que é a quantidade, veja, conceito de função. A quantidade de combustível consumida por um automóvel é função da distância que ele percorre. Você sabe, então, quanto combustível ele consome está relacionado, né, à distância que ele percorre. Percebe? Quando eu digo, então, a palavra aqui função vai fazer uma correlação entre duas grandezas. Uma está em função da outra, certo? Uma está em função da outra. Normalmente você vai ver, os professores vão falar que Y está em função de X, porque Y depende de X. Você encontra Y a partir de X. Isso não quer dizer que você não possa encontrar X a partir de Y. Mas normalmente é o que se coloca, certo? Que é Y em função de X, porque Y depende de X e normalmente é isso que acontece quando a gente cria função. Você aprendeu bem a equação do primeiro grau. Então, função do primeiro grau é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Não tem o que fazer. Certo? Vamos olhar aí o exemplozinho desse livro aqui. Ó. Vamos fazer uma brincadeira, diz o professor. Eu digo um número e vocês calculam o dobro dele. Ora, esse número que o professor vai dizer, esse número que o professor pretende dizer, eu digo um número e vocês calculam o dobro. Ora, quem é esse número? É o X. O dobro dele, né? E somam com 3. E o resultado é o quê? O resultado será o Y. Como é que se monta essa função? Vamos direto aqui. Y vai ser igual o dobro do número, não é isso? 2x. E soma com 3. Mais 3. Está aqui a função. Montamos a função. Y é o resultado. E aí ele diz lá, né? Vou dizer que o número é 4. Então você vai fazer o quê? Trocar esse número por x. Percebe? Então, tá aqui, ó. Chega a estar aqui a forma. Então a gente coloca aqui, ó. Y é igual a 2x mais 3. Eu quero achar quem é o y, que é o resultado. O dobro desse número. Que número é? Ele deu aqui, 4. Então a gente troca. Onde tem x, a gente troca por 4. Então eu vou ter 2 vezes 4 mais 3. 2 vezes 4, 8. Mais 3, 11. Achamos o nosso y. E é sempre assim que a gente vai fazer. No geral, é o y em função do x, certo? Aquele que está em função, é aquele que você quer o resultado. Certo? Beleza? Que depende. Quem está em função depende do outro. Então vamos lá. Veja a tabela dos números ditos pelo professor e as respostas deles. Então, se você for voltar para lá e fizer essas mudanças, que é o que normalmente a sua professora deve solicitar que você faça, olhe, dê valores para
dê valores para x. E você vai encontrar valores para y a depender da função. Então, os valores que normalmente você vai escolher são os de x. E os que você vai encontrar a partir de x são y. Ora, o professor deu ali, no primeiro exemplo, deu 4. Quando ele dá o valor para x sendo 4, ele obrigatoriamente vai encontrar y sendo 11. Se a gente for naquela mesma fórmula, qual era a fórmula? Vamos relembrar aqui. Y igual a 2x mais 3. Se eu trocar agora por 6, o que é que eu vou ter? Ó, vai ficar 2 vezes 6 mais 3, é o y que a gente quer encontrar. E aí eu vou ter 12 mais 3, 15. Tá aqui, ó. Então, quando o x é 6, o y é 15. Se a gente fizer a mesma troca com o menos 5, se o x for menos 5, o y obrigatoriamente será menos 7. Se o x for 0, o y será 3. Certo? É assim que funciona. Espero que não tenha ficado dúvidas com relação a isso. Vale também, aqui ele coloca o desafio neste livro, por isso que eu gosto tanto. É bem simples e didático a explicação dele. Qual deveria ser a resposta dos alunos se o professor dissesse 1/2, 1,5, né? Então vocês trocariam o x, 2x mais 3. Y é igual a 2 vezes 1,5 mais 3. Como é que vai ficar? Y é igual a 2/2, não é isso? 2 dividido por 2 vai dar 1, e eu vou ter 1 mais 3, que é igual a 4, como consta aqui na resposta. E esse aqui, 1,3, tá ótimo. Você pode até, para facilitar a sua vida, em vez de trabalhar com o número decimal, você pode trabalhar com 13/10. Continua trabalhando com fração. 13 décimos. Aí você vai multiplicar 13 por 2, não é isso? Só que em vez de você fazer a multiplicação, que eu não faria, me permita uma pausa aqui, que não dá para eu parar o vídeo, é um segundinho. Então, eu prefiro sempre trabalhar com fração, em vez de número decimal. Por quê? Porque a fração facilita a nossa vida. De que forma? Com a simplificação. Ora, veja, 13/10, eu simplifico 2 com 10, aqui tem o 3, né, somando. Como é que vai ficar? Y é igual a 13/5. Acredito que você tenha entendido. Se não entendeu, você me diz depois. O que é que faz aqui? Bem, como só tenho esse daqui, você teria que fazer o MMC. Mas como o denominador aqui do 3 é 1, tudo tem que ficar com o denominador 5. Esse aqui já tem denominador 5. O que é que eu faço com o 13? Repito. Mais. Esse 1 não é mais 1, ele se tornou 5. Mas para que ele se tornasse 5, o que é que eu tive que fazer? Multiplicar ele por 5. Se eu multipliquei embaixo por 5, eu também tenho que multiplicar em cima por 5. 3 vezes 5, 15. Y é igual a 13 mais 15. E vai me dar o quê? 28. Dividido por 5. Correto? E quanto é que vai dar 28 dividido por 5? 5,6.
Se você não souber como fazer essa divisão, caso não lembre, vou fazer logo aqui. 28 dividido por 5. Que número eu multiplico para chegar mais próximo de 28? 5. 28 menos 25 vai me dar o quê? 3. Não dá para dividir 3 por 5, então o que é que eu faço? Acrescento um zero. Quando eu acrescento zero, obrigatoriamente eu tenho que botar vírgula. Que número agora eu multiplico por 5 para dar 30? 6. 6 vezes 5, 30. 30 menos 30, 0. Então, resolvida a parte de função. Você entendeu a explicação até aqui? Eu espero que sim. Então, tudo está em função. Y está em função de x, né? Y aqui diz, ó, y é função de x. Está em função. Porque y depende de x. Aqui, ó, o que a gente encontrou ali, ó. Agora foi que o livro trouxe aquilo que eu já mostrei. Um número multiplicado, o dobro de um número mais 3, vai dar um resultado. É igual a equação, só que lembra que a equação você já tem uma igualdade. Por exemplo, você já poderia dizer 2x mais 3. A gente pode pegar qualquer resultado que a gente quiser desses que estão aqui para complementar a nossa equação. Vamos pegar o primeiro. Normalmente em equação é o contrário. Você já tem um lado, você já tem os valores e quer encontrar o x, ó. Você já sabe, ó. Isso aqui é uma equação. Qual é o valor de x para que essa equação seja verdadeira, né? Tá lá. A gente já tem o resultado. Qual é? Se você resolver a equação do primeiro grau, você encontra o x igual a 4. Então é exatamente igual. Veja que aqui ele já muda, ó. Aí ele coloca aqui outro conceito, ó. É f de função, né? É uma função de A em B. Lembra que o primeiro vai ser o equivalente a x. É de onde sai. Quando eu digo de A em B, eu dependo do A para encontrar os resultados de B, que é o que a gente tem, ó. O 4, quando eu tiver x igual a 4, eu vou ter y igual a 11. Quando tiver x igual a 6, eu vou ter y igual a 15. Menos 5 igual a menos 7. 0 igual a 3. Não quer dizer que se eu tiver, eu possa inverter? Posso inverter isso aqui. Eu posso ter o valor de y, como eu demonstrei aqui agora na parte da equação, e encontrar o x. Mas aí você teria o que a gente chama de função inversa. Aí já é outra história. Certo? Quer dizer, aí já tem uma outra história, mas aí você já entendeu que dá para encontrar. Um está em função do outro, estão intimamente ligados, cada um com o seu resultado. Aí entra essa parte de par ordenado, onde o par ordenado, você já sabe, ó, os pares ordenados, o primeiro elemento do par. Por que é par? Porque são dois. Por isso que chamam de par ordenado, né? São dois. O primeiro elemento é o x e o segundo elemento é o y. É isso que você tem que entender. Tá aqui, ó. Aquilo, tudo que eu acabei de falar já está bem resumido nesse quadro aqui, ó. Quando o x é 4, o y obrigatoriamente será 11. Como eu descubro isso? Pela fórmula da função. A fórmula dessa função especificamente para estes valores é essa aqui. 2x mais 3. Se eu mudar a fórmula, esses valores aqui, se eu mudar a fórmula, por exemplo, se em vez de 2 eu tiver só x mais 3, esses valores, quando eu usar este x, que eu escolhi, poder ser qualquer outro, eu não terei os mesmos y's, porque eu não tenho o mesmo resultado. Por exemplo, se eu usar esta função aqui, sem ser dobro de x, só x mais 3, quem é que vai ser o y? Se eu trocar x por 4, eu vou ter 4 mais 3.
o y teria que ser 7. Eu teria que trocar o 11 por 7. Então, se eu mudar a função... Mudar a função, pessoal? Sim. Qual é a função? Y igual a 2x mais 3. Se eu mudar esta função, o resultado muda. E você já sabe, não sei se a professora já falou, que quando eu falo de y, eu estou falando de f de x. Associe, para facilitar a sua vida, que essas duas coisas são a mesma coisa. Y significa f de x. Certo? Se eu escrever f de x, eu estou falando de y. F de x, é assim que lê. Esse f com o x entre parênteses, f de x, é assim que lê. Ok? Ah, professor, mas e quando tem o x dentro do parênteses? É porque eu estou dizendo que o f de x, ó, quem é a função daquele exemplo? 2x mais 3. Se eu trocar o x por 4, então aqui não tem x? Onde tem x, eu mudo por 4. Então eu vou ter f de 4, a mesma função. Bom dia, meu filho. Só um instante, Igor. Mais 3. E aí você vai encontrar o 11. Beleza? Espero ter ajudado. Vamos ver. Dá um print aí desse vídeo para você tentar fazer essas atividades aqui. Sei que já tem as respostas, mas aí você não vai ver a resposta. Faz só a leitura. Certo? Valeu, meu irmão. Qualquer coisa, fale comigo.